Gênesis capítulo 37. Ok, basicamente eu quero dizer a vocês que o livro de Gênesis e o trecho que eu estou enfatizando aqui, o ponto básico do capítulo 37, versículo 2 até o capítulo 50, é o desdobramento daquilo que se encontra lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão ele tem uma visão na qual Deus declara que vai fazer dele uma grande nação, mas que a sua geração, seus descendentes, serão peregrinos e serão afligidos no Egito por 400 anos. Capítulo 15, verso 13, salvo engano, mas é 13, com certeza é o 13. Vocês vão encontrar. A história de José é exatamente pegando dali para dizer para nós como os filhos de Israel foram parar no Egito. Esse é o ponto central. Por trás dessas cenas tem o ato da providência de Deus de poder preservar o seu povo através de José. José é instrumento de Deus para poder salvar o seu povo. Nós vamos ter algumas lições sobre esta área. Eu estou dizendo isso porque esse é o assunto central. Eu estou sacando da vida de José aquilo que eu estou chamando, com base lá no capítulo 49, eu peguei o tema prosperidade na terra de aflição, e eu estou trabalhando sobre uma teologia da prosperidade. Não é o evangelho da prosperidade, eu preciso sempre dizer isso, não confunda esse evangelho cruel, que é o evangelho da prosperidade. Aqui você não vai encontrar nenhum tipo de conversa de que crente é tudo para ser milionário, que Jesus já andava de limusine, né? A gente sabe muito bem que Jesus, quando veio aqui, ele era paupérrimo. Ele era tão pobre que nem condições de oferecer um sacrifício, seja de ovelha, seja de animal, ele simplesmente pegou uma pombinha e foi o sacrifício que Maria e José fizeram por ele, e era o sacrifício do pobre. Pegar uma pombinha, se não tinha, pegava uma pombinha e fazia. Então, não é nada disso. Só que eu sei que muitos de nós vemos, por exemplo, lá em 3 João, capítulo, não tem capítulo, né? 3 João 2, que só tem versículo, nós vemos que ele faz voto de prosperidade. Ele diz e fala sobre voto de prosperidade. Então, como é que nós, crentes, vamos lidar com prosperidade? Como é que a gente lida com isso? Eu estou debruçado sobre isso, tentando analisar. Uma coisa que eu percebo até então é que o crente mesmo próspero é muito raro. Não é para muitos. Me parece que tudo que o ímpio coloca a mão parece que multiplica materialmente. E tudo que o crente bota a mão seca. É a regra geral. Eu e o Juan conversamos muito sobre isso. Conversamos muito sobre essa questão. Por que será? Por que será que quem teme a Deus geralmente terá mais dificuldade em algumas coisas? E não é só eu e você que pensa desse jeito não, tá? Basta ler o Salmo 78, Salmo 73. Basta ler o Salmo 37. Então é tópico de vários salmos, no qual o justo chega a questionar se Deus realmente se envolve no dia a dia dos humanos mesmo, dos justos, porque os ímpios estão gordos, cercados de pessoas, fartos, e ele diz assim: o Senhor engordou-os e eles te dão coice. Então, enquanto que parece que prosperidade é assim nos ímpios, prosperidade sadia, que é essa que nós estamos falando, e eu vou revisar, no contexto cristão, ela é rara. Então, daqui de nós, não seremos muitos prósperos materialmente.
E há algumas razões para isso. Mas é possível que daqui nós tenhamos condições de ter vários. Depende como nós reagimos a essa revisão aqui. Deixa eu ligar aqui que eu desliguei. Deu. Uma breve revisão para a gente tratar. Passei demais. De novo, passei demais. Pronto, deu. Primeira coisa que nós estudamos foi o vocabulário. Tem vários sinônimos. Shalom é um desses. Mas aqui tem a palavrinha que todo mundo conhece. Lembram qual é? Ó, como todo mundo sabe árabe, ó. O que é que está escrito aqui? Tá vendo aí? Todo mundo aqui sabe árabe. Novela da Globo. Inshallah, Shalá. Salah é a palavra, a raiz básica é alcançar satisfatoriamente aquilo que se pretende. Você sucedeu bem, você conseguiu atingir o seu objetivo. É óbvio que eu não ia só pegar uma palavra e fazer de conta que um mini estudo de vocabulário extrai o significado teológico. Isso é totalmente fora. Na hora que eu fui pegar os 251 versículos que a palavra aparece no Antigo Testamento, eu separei e percebi que tem vários usos. Apressar, a pessoa está andando com pressa. Então a ideia de prosperidade, basicamente no sentido teológico que a gente nota, é isso aqui: é o resultado da atividade divina na aliança. É a promessa para Abraão, é a promessa para Isaac, é a promessa para Jacó, transformando em Israel. E José, vocês vão ver lá na oração final de Jacó, ele diz: e você, José, tem porção dobrada, seu fruto é dobrado. José reconhece isso. Ele bota o nome do seu filho Efraim, porque ele diz, aquilo ali Deus frutificou a ele duplamente, prosperidade. Então o conceito bíblico cristão, eu vou dizer assim, do justo, prosperidade só existe na sua fundamentação teológica, na relação da atividade divina na aliança, ponto final. Essa é a primeira observação. Não estou falando da prosperidade do ímpio, nós vamos falar sobre isso, mas eu estou falando da prosperidade cristã. Segunda coisa, o que eu observo na vida de José, o estudo na vida de José, que nós vamos ver a palavra prosperar, Deus causou prosperar. O que nós vemos é que aquela atividade divina na aliança tem uma relação de resposta com o caráter de José. Aonde José chegava, interessante, ironicamente, nós vamos perceber que ele chegou na casa de Potifar. Quem foi que prosperou? Foi Potifar. Potifar prosperou por causa de José. Por causa de José. Então, olha bem, a prosperidade, ela tem etapas. Prosperidade não me parece ser instantânea. E para o crente, sempre que eu falar da prosperidade aqui, eu estou falando de você, crente. Para o crente, antes dele chegar a ser próspero, e essa prosperidade ser uma prosperidade ancorada na atividade divina da aliança, e está ancorada no caráter, para essa prosperidade ela existir, é necessário que a gente percorra um certo caminho da aflição. Antes que o Senhor prepare a mesa na presença dos seus adversários, antes que o seu cálice transborde, antes que bondade e misericórdia nos cerque, parece que a gente tem que percorrer um caminho. O grande problema nosso é que quando a gente vê a narrativa de José, do capítulo 37 até o capítulo 42, quando ele vai para a ascensão total, a impressão que nós temos é que ali ele conseguiu isso em um ano e meio de Forever, Herbalife, ou alguma dessas coisas que tem a Telex Free, deu muito dinheiro para alguns, quebrou outros. Bebom, sei lá, tem um Bebom aí, Bebum, eu não sei. Eu sei que essa coisa acelerada não é a realidade. Só para você ter ideia, do anúncio dos 17 anos, quando ele ganha o quê? Ele ganhou uma túnica talá de manga. Olha, gente, eu imagino até José andando com as mãos para trás com aquela túnica talá de manga, porque a túnica era grande, a manga era comprida, não dava para trabalhar, não dava para fazer o movimentozinho da enxada. Tanto é que parece ser isso, que o pai dele, ele está em casa, os irmãos estão apacentando. Capítulo 37, nós vamos ler.
E o pai pede a ele para ir lá, ele se coloca, eis-me aqui, mas o caráter dele tem relação. Então olha bem, que eu estou tentando construir com você aqui agora o terceiro aspecto. Quando nós vimos, está lá, prosperidade nas Escrituras, nesse contexto do estudo de caso, que eu já falei qual é o ponto principal, você vai perceber que é um estado da plenitude e realização que é resultado da presença de Deus. É exatamente o que está aqui, ó. Olha o nome de Deus aqui, ó. Esse nome sagrado aqui, ó. A gente diz Yahweh. Está aqui o nome de Deus. Yahweh. E era Yahweh com José. Olha o nome José, que nome bonito, ó. Eu preciso dizer porque já tem um trocadilho com o nome dele, viu? Yosef. Tem um trocadilhozinho que só Moisés faz. Ele vai pegar a palavra ódio, Yassaf, e ele vai fazer um trocadilho com a palavra José, e vocês vão ver onde. E o Senhor era com ele, diz o texto, estava com José, que veio a ser próspero. Olha a palavra aqui, ó. Olha a palavra aqui, ó. Veio a ser próspero. Aqui um prefixo típico do hebraico, né? Ele era com José e ele veio a ser homem próspero. Na verdade, literalmente está dizendo, ele foi causado ser próspero. O ponto é que Deus é a fonte desse tipo de prosperidade. Você não pode, no final das contas, atribuir a si simplesmente. Eu tenho o meu celeiro, os meus bens, eu consegui, a minha inteligência, a minha capacidade. Não é assim. Não é um tipo de prosperidade que a gente herda. Herdeiro. Essa prosperidade aqui, ela parece que é forjada no fogo da aflição. Mas essa aqui é o padrão de prosperidade bíblico e saudável. É o mesmo de Daniel que passou pela cova dos leões. É a mesma de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que teve que ser queimado na fogueira. José não negocia valores, José não vende a alma para conseguir atingir aquilo que ele nem está buscando. O que ele busca, o que o fixa, são os propósitos de Deus. Esse é o fato. Mas é a presença de Deus que faz a diferença. É o fato de que eu reconheço no final das contas que Deus é a fonte. Vou encerrar por aqui, mas tem 2 pontos que eu não posso deixar você escapar. No nosso assunto de prosperidade. Aí eu mergulho vocês em Gênesis 37. Não tenham medo, vai ser rápido. Eu selecionei o que eu vou falar, porque esse assunto eu vou continuar labutando com ele. Quem sabe se daqui não sai um livro para corrigir algumas coisas que estão aí, né? Não sei, Deus é quem sabe. O nosso Lamentações e a Fisiologia das Lágrimas já está na página 160 e já Bruno digitou não sei quantas, deu quantas páginas, lembra, Bruno? Umas 300? Umas 300 páginas. Bruno e Dari já passaram, o Fares está dando aquela enxugada, depois passa para mim, mas esse aqui seria um bom assunto. O ponto crucial da prosperidade cristã, para mim, são 2 coisas que você não pode perder de vista. Primeiro, é a fonte da nossa prosperidade. Não fuja isso. Se você deseja, e eu costumo às vezes fazer voto de prosperidade às pessoas. Faço voto de prosperidade e sucesso para você. As pessoas estranham às vezes. Você gosta disso, né? Eu digo, não, eu e João, lá na 3ª epístola. Shalom, Salah, o que quer que seja, e outras palavras que a gente tem, são palavras que são importantes para nós. Primeiro, pela aliança divina e a relação dessa atividade. Segundo, pela retidão e o caráter que está envolvido. Terceiro, pela relação da presença de Deus. E quarto, porque Ele é a fonte. Então, se Ele é a fonte, nós precisamos entender e investir pesado no relacionamento com Ele, amém? Não, parece que tem muita gente que não vai ser próspero aí não, porque ficaram com pouquíssima convicção. Se Ele é a fonte, então quando falamos de prosperidade ampla, holística,
Nós então estamos tratando exatamente da fonte. Quando falamos de fonte, então é necessário que nós investamos bastante tempo, bastante força, bastante energia, ou mesmo que nós temos, porque fique chocado ou não, a maneira do crente ser próspero é através de dar, de soltar. Se ele tentar se agarrar, ele não consegue prosperidade. É impressionante, nós vamos ver isso. O princípio da prosperidade cristã é: se Deus vai me dando, quanto mais Ele me dá, eu não posso me prender ao que Ele dá, eu preciso passar. Eu conheci um grande homem de Deus, grande, e conheci um homem que não era um homem grande de Deus, mas ele era muito generoso, muito próspero, e ele ajudou muitas igrejas, e ele não era crente, e vocês já ouviram falar dele. Era um cara chamado Bolthouse, Casa dos Parafusos. Ele era o rei da cenoura, o maior plantador de cenoura do mundo. Bolthouse, que doou tudo que precisava da construção da nossa igreja. Ele só usava 10% do que ele ganhava para ele. 90% ele doava. Como? Ele resolveu plantar igrejas, e ele plantou mais de 6.000 igrejas no mundo. Quando eu falo assim, construção, os missionários plantavam, ele chegava. Se você conhecer a nossa igreja lá na Bahia, você ficaria chocado com a construção, com 12 salas de aulas amplas, coberto, quadra, cozinha, refeitório, igreja para 400 e tantas pessoas, bancos de madeira trazida do Pará. Então era tudo de primeira qualidade, mais de 6.000, mas ele só usava 10% para ele. E quando ele morreu, ele tinha tanto mais, que ele, mesmo morto até hoje, ainda há um fundo que contribui para igrejas que são fundadas na África. Só que os filhos dele tomou tudo. Sabe quem era muito próspero e era crente? O dono da Cajuína, a Cajuína São Geraldo. Ele era um dos fundadores da primeira igreja. Sabe quem era não crente, muito próspero, que ajudou muitas igrejas? Um homem chamado Jaime Aquino, o maior plantador, o rei do caju nessa região. Toda fazenda de caju, tudo que você puder imaginar, era de Jaime Aquino. Tem uma igreja ali de trás do Rio Mar, que ele foi dar um presente, foi visitar a igreja, era um cubículozinho pequeno, do Mauro Clark. Ele disse: e esse prédiozinho pequeno assim é por quê? Isso é porque é alugado. Ele disse: mas você não tem, vou lhe dar um presente. Ele pensou: é meu aniversário, ele vai me dar uns R$1.500. Ele disse: vocês não estão atrás de um terreno não, vão ter a igreja de vocês não? Eu disse: não, nós já achamos um terreno, mas é muito caro, R$1.400.000. Ele disse: ele vai me dar aí 10 mil agora, que ele riscou ali e demorou. 1.400.000. Um descrente. O segredo da prosperidade não está em reter para si. O foco da prosperidade está muito mais voltado para fora. Mas nós crentes, se queremos ser prósperos, a fonte é Deus, então precisamos preservar o nosso relacionamento com Ele. Número 2. Qual é o propósito da nossa prosperidade? Se o propósito volta para a fonte, então nós devemos preservar a nossa perspectiva, porque será muito tendencioso da gente começar a ganhar dinheiro e o negócio muda de perspectiva. Então, olha, é só introdução, tá bom? Nós vamos falar mais. Posso entrar no texto? Então vamos para o capítulo 37. Eu vou ler, vou situar, porque é bem simples, a estrutura do texto é muito simples. Vou então fazer pouquíssimos apontamentos, que eu chamo de apontamentos linguísticos. Depois disso eu vou esticar agora o começo da prosperidade de José e a aflição que ele vai entrar. Eu chamo de o mundo silencioso e sombrio de José. É quando encerra o capítulo 37 e a história de Judá toma conta e a gente não escuta mais nada daquele coitado, 17 anos. Mas os irmãos dele falam um pouquinho. Vamos lá, Gênesis capítulo 37, diz o seguinte: o versículo 1, na verdade, não deveria ser parte desse capítulo.
Foi um errinho de quem fez a divisão de capítulos, tá certo? Geralmente tem que lembrar você que o capítulo, o versículo, ele não fazia parte do original. Foi uma maneira de poder ajudar-nos, mas na hora de dividir, os eruditos que tentaram cometeram alguns equívocos. Um desses é esse: Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Isso é o encerramento do capítulo 36. O 37 começa aqui, no verso 2. Esta é a história de Jacó quando José tinha 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Nós não sabemos se era verdade ou não o que ele trazia. A palavra usada às vezes parece que não garante que era verdade ou não, é ambíguo. Não garante, mas é o que parece. Versículo 3. Ora, Israel, que é Jacó, o nome mudou, acredito que de propósito, porque quando a ênfase está em Israel, parece que o destaque é que ele é o chefe do clã, ele é o cabeça mesmo. O que vai ser falado aqui para nele, me parece que isso é o ponto. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, e há uma razão para isto, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. É aqui que começa a prosperidade de José. Conheci que ele já está com o Senhor, um milionário que ele morreu muito cedo, mas o primeiro sonho de consumo dele era um quichute. Diz que sonhava em comprar um quichute. No dia que ele comprou, vendendo papelaria, caneta na feira. Começou assim, canetinha. Hoje ele é dono da maior papelaria. Era porque ficou para os filhos, mas são todos servos de Deus. Ele diz, o sonho dele era comprar um quichute. Quando ele comprou um quichute, a felicidade tomou conta dele, que ele conseguiu ter um quichute. Se você não sabe o que é quichute, você perdeu metade da sua vida. Quichute era tudo que a gente tinha. Você sabe o que era o quichute, rapaz? Você chegou a alcançar o quichute? É velho também, não? É velho. O cara que alcançou o quichute. Mas olha aqui a questão. Ele ganhou uma túnica talar de manga. A túnica talar de manga, ela era a coisa mais fina que tinha. Ninguém que ganhasse uma túnica talar de manga poderia ser considerado alguém que preparasse para o trabalho. Jacó, na sua preferência, abriu margem pelo seu amor, e parece que ele deixava isso claro. E a gente sabe que os filhos de Lia tinham problemas com isso também. Inclusive é dito que Lia, ela era odiada. As nossas versões traduziu detestada. E por causa disso Deus deu promessas a Lia. É impressionante. A Bíblia destaca que porque Lia era odiada, e várias vezes é dito aqui em Gênesis, capítulo 25, salvo engano, quando fala disso, ela é odiada, e Deus diz, por causa disso, porque você é odiada, eu vou te dar a bênção dobrada, eu vou te dar mais filho, mais filho, mais filho. Impressionante. E os filhos de Lia foram importantes, dois grandes cabeças, importantes de Israel. Mas olha aí, a túnica vem, há esse favoritismo, estou falando muito, eu vou ter que arrastar. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse, peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os vossos feixes, os feixes de vocês, o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? A pergunta aqui é retórica. Basicamente ele está dizendo, você não acha que você vai reinar sobre nós não, né? Se enxerga, cara. Aqui tem um tonzinho de incredulidade implícito. A incredulidade diz basicamente isso, não, você não vai reinar sobre nós. Se bem que seria muito bom,
Se bem que eles não tinham nenhuma dimensão, nem José, do que estava começando a acontecer. Essa túnica talá de manga vai ser usada para poder mostrar a ascensão de José e a queda. A roupinha de José vai ser ponto da narrativa para sempre marcar a ascensão de José. Quando a mulher de Potifar segura as vestes que ele corre e deixa a roupa para trás, aquele despice é a queda de novo de José. Quando José é esquecido e uma roupa é colocada para colocá-lo em frente de Faraó, uma roupa bonita, depois outra mais linda ainda, é sinal de prosperidade. É assim que Moisés escolheu. Tá tudo beleza aí? Eu tenho que parar de a tentação de dar detalhes. Eu não consigo, me perdoe. Era só para eu ser mais direto, mas são tantos detalhes que eu fico me tremendo. Vamos lá. Então, verso 8. Os irmãos lhe disseram: você não pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Outro sonho aconteceu. Ele conta, dessa vez o sol está envolvido, e olha o verso 11, para pular, porque o sonho é o mesmo. É só um sonho, é só um evento, dois sonhos igual o Faraó. Ele viu a vaca gorda, a vaca magra. Ele viu as espigas, o sonho é essa é a linguagem que vai dominar José. Os irmãos tinham inveja dele. Olha, essa palavrinha aí, ó, inveja, ela está em negrito, está vendo aí na sua Bíblia? Está em negrito na sua Bíblia? Deveria estar. Porque aqui é um grau do verbo hebraico que é especial para dar uma ênfase. É uma maneira de destacar o ponto. O foco até então é a relação do sonho com a raiva intensa dos irmãos de José. Eles tinham inveja dele. A raiva foi tanto, que a inveja dominou-os de tal forma, e o pai, uma notinha que o resguarda, dizendo, guardava no coração. Toda a história até o final, vocês já sabem, eu não vou contar e nem preciso ler, mas eu vou apontar só alguns detalhes, tá beleza? Tá combinado? Para economizar no tempo. Estou esperando economizar no tempo, eu estou vendo se a Adriana me mostra, para economizar no tempo. E eu olhando para ela, só deu risada, eu digo economizar no tempo. Tá bom, beleza, ótimo, obrigado aí pelo tá tão bom. Tudo combinado, viu? Para animar vocês. Olha lá, vamos para o texto, rapidamente. A estrutura é muito simples, como você pode ver. Você vai ter aqui um preâmbulo, que é a origem do ódio. Você vai ter versículos de 2 até o 4. Isso aqui é o preâmbulo, é a origem do ódio. É uma túnica talá de manga e um favoritismo do pai, ponto. Do 5 até o 8 você vê um escalamento desse ódio, que vai culminar no 11, que é, na verdade, o pico da incredulidade deles, e a inveja tomou de conta deles, eles foram dominados. O problema é que a inveja nunca chega sozinha. Vocês vão ver o que a inveja traz, e eu vou bater um pouquinho, se preparem, que hoje eu vou bater nessa questão de inveja. Do capítulo 37, verso 11. Do 12 até o 35, são os desdobramentos que Deus vai fazer para que os irmãos de José queiram destruir o sonhador, que na verdade é instrumento de Deus para salvar os destruidores ou aqueles que tentaram destruir, e muito mais gente. A prosperidade, ela é muito importante quanto a isso, tá beleza? Deixa eu dar aqui a estrutura eu já passei, deixa eu dar aqui alguns detalhezinhos. Vamos para a palavra ódio, certo? Favoritismo e ódio, eu ligo com prosperidade. 3 vezes, bem direto, a palavra ódio vai aparecer. No versículo 3, é o contraste entre o amor do pai e o ódio dos irmãos. O ódio começou um ponto tal que eles nem conseguiam mais falar com José. Você sabe que tem pessoas que a gente realmente, sinceramente, tem gente que eu falo porque é educação. E tem dia que tem alguns que eu falo que é por educação. Porque eu sei da trairagem, eu sei do que estão falando, eu sei do que estão comentando, chega nos nossos ouvidos.
Ou você pensa que você sentar numa mesa e falar e colocar o pastor como churrasco principal e rasgar, e isso não vai chegar nos ouvidos? Isso vai sempre ficar em segredo? Então às vezes a gente chega e dá vontade de não falar, dá vontade de esculhambar. Mas a graça de Deus diz para a gente: entrega a Deus, não se defenda, deixa que Ele é quem vai cuidar dessas coisas. Então, para ser pastor, a gente tem que depender exclusivamente da graça de Deus. Não é fácil, porque a gente sabe. Alguém liga, alguém diz, alguém comenta, não fica entre nós. Então a gente tem que policiar muito nesse respeito. Mas aqui é assim, eles já não conseguiam falar, já não dá mais para falar. E o ódio se escala no verso 5. Diz o texto que ele conta o sonho, e o sonho é o gatilho que vai então aumentar o ódio. E diz o seguinte: José teve um sonho e o odiaram ainda mais. É exatamente, Moisés faz esse trocadilho com a palavra José. Se eu pudesse mostrar a você aqui, seria tão bom, rapaz. Eu vou fazer igual aquelas cheerleaders, né? Aqui no meu dá para ver, mas é tão pequenininho para vocês verem, né? Oh, rapaz, eu esqueci de colocar ali, vacilei. Porque ele pega a palavra Yasaf, que é ódio, e coloca Yosef. Os irmãos de Yosef, Yasaf, Maiasaf, odiava ainda mais, porque parece que até o nome de José, ao ouvir o nome, já causava assim uma certa algeriza, assim, uma coisa que parece que era irritante aos ouvidos dele, já não conseguia mais diálogo. E continua então do verso 5 para o verso 8, e o verso 8 diz exatamente isso. Os irmãos então, em incredulidade, diz: você não vai reinar, e com isso de novo o odiavam ainda mais. Está escalando, há um escalonamento do ódio aqui, o escalonamento está crescendo, e esse escalonamento vai chegar na razão que é a inveja. E vocês vão ver o que é a inveja, vocês vão ver o que é. Tá tudo beleza? Vocês não se distraírem porque eu dei uma mensagem que pastor frito se distraírem com isso não, né? Isso não me incomoda muito não, isso não me incomoda não. Isso aí eu tiro de letra. Se for você, já pegar a fila, que tem 5.000 e tanto, que às vezes vem no e-mail direto me esculhambando, né? Fascista, nazista, racista. Pega a fila, entra na fila, não me incomoda não. Então não pense que eu me incomodo com isso não. Mas eu me incomodo é que você que corre risco e não eu. Eu estou na escala ascendente e é você que corre risco, não eu. Então eu estou preocupado com você. E eu vou te alertar nessa parte aqui, da inveja, que é o ponto central. Vamos lá. Já vou fazer aqui o desfecho. Dá para fazer. As armadilhas da prosperidade. Olha, não tem como você se destacar e não aparecer pessoas que vão... Você pode fazer tudo direitinho, mas vão achar alguma coisa para falar em você, vão querer julgar os seus motivos, vão querer dizer que você mudou, mas é porque tem uma bichinha aí chamada inveja, e essa infeliz, a inveja, tem dois aspectos que eu considero importante a gente discutir. Primeiramente, é destacado, viu? Primeiramente, é que dentro da inveja tem um elemento de desejo que você não pode ignorar. Dentro da inveja tem um elemento de desejo. Olha bem, esse elemento de desejo, ele é positivo e ele é negativo. Eu não estou dizendo que a inveja é positiva, eu estou dizendo que dentro da inveja tem o desejo. Eu estou falando aqui do desejo. Dentro da inveja tem o desejo. O desejo tem um elemento positivo e tem um elemento negativo. O elemento positivo da inveja é basicamente este aqui: é que quando você é atraído para imitar uma pessoa santa, você vê uma pessoa próspera e você quer ser como ela em caráter, em retidão e no que ela tem, isso até é positivo. Ora, eu vejo uma pessoa próspera na igreja e essa pessoa é uma pessoa santa. Isso é bom se você quiser imitar.
Como é que eu faço para progredir academicamente? Como é que eu faço para progredir profissionalmente? Como é que eu faço para progredir teologicamente? Como é que eu faço? Esse tipo de desejo é muito legal para você seguir. Se você pensa em ser grande, e você tem pessoas santas que você olha, que você se espelha, eu não estou dizendo sem pecado não, tá bom? Eu estou dizendo santa, pessoas que têm um padrão, têm uma maturidade nessas coisas. Então isso é bom, esse desejo é positivo. Mas tem um desejo mau, que a inveja também engloba, e aqui é onde mora o perigo. Por quê? Porque ele é tingido de um ressentimento, por causa de coisas que no fundo você queria, mas você percebe que isso que eu quero, quem tem é ele. Aí eu começo não sei se você consegue fazer isso, eu começo no fundo a me incomodar, sabe, com a prosperidade daquela pessoa, porque eu comecei junto com ele. Hoje ele dirige aí um carrão, eu ainda estou com minha bicicleta, eu estou como é o nome da empresa de ônibus aqui? De ônibus? É Tufó. Eu ainda estou, meu carro é Tufó, vai eu e mais 40. E aí começa a incomodar. Cuidado, que é exatamente aqui que você deu a brechinha, você deu a abertura. Então a inveja tem um desejo. Quando esse desejo é bom para você, porque você quer imitar pessoas boas. Mas quando você começa a perceber que esse sentimento é um ressentimento, porque as pessoas estão indo bem e você me parece que está travado e você não sabe por quê, e isso te incomoda, então aí a incredulidade já está plantada no seu coração. Isso é importante. Vou continuar. A inveja, então, ela é uma mistura entre o desejo de algo com o ressentimento que outra pessoa está desfrutando que você quer. É aí que a inveja chega. Eu queria e você está ressentido por isso. Ora, eu trabalho há não sei quantos anos, eu não sei o que, eu já fiz isso, eu tenho um tal título, eu tenho um tal currículo. E fulano, rapaz, parece um negócio, botou a mão, a coisa fica florida. Eu boto, o bicho seca. Tinha uma propaganda, eu acho que era uma TV, não sei se era Samsung, do Valdir. Lembra a propaganda do Valdir? O Valdir chegou na casa do cara e ele dizia assim: Valdir, quando ele olhava assim, o papagaio pipoca, né? Aí diz: Valdir, a TV vai queimando. Com pouca hora diz: Valdir deu uma parada cardíaca. Tá lá Valdir morto. Já ouviram essa propaganda? O invejoso, ele é um frustrado. E ele tem esse ressentimento porque algo está indo bem com alguém, e ele, ao invés de focar na fonte da prosperidade, ao invés de focar nos seus objetivos, ele está focado naquilo que Deus coloca na mão dos outros. Então pare de olhar para a mão dos outros, porque não é na mão dos outros que você vai achar o que você busca. Não é na mão dos outros que você vai querer e vai achar o que você precisa. Tome cuidado onde os seus olhos estão. Está na roupa de alguém, está no carro de alguém, está na carteira de alguém. Aonde está? Está na esposa de alguém, está no marido de alguém. O que é? Você está com foco errado. Esse ressentimento de que algo vai bem com os outros e não com você é inveja. E Gálatas 5:26 diz: não tenham inveja uns dos outros. Pedro diz a mesma coisa: nem invejam os ímpios, quanto mais nós. Uma das coisas mais difíceis que existe na vida, isso eu admito, uma das coisas mais difíceis no falhar, quando a gente falha, é saber que outros têm sucesso. Meu amigo estudou comigo, rapaz. Estudou comigo. Hoje ele tem isso e tem aquilo. Aqui é o que é mais difícil. É você saber que naquilo que você falhou, alguém foi bem sucedido. Vamos continuar. Vou puxar.
Primeiro, são duas coisas que eu falei sobre a inveja. A primeira coisa que eu falei sobre a inveja é que nela tem um elemento de desejo. Estão lembrados? Tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. A coisa boa, a gente olha para quem presta, isso é inspirador. A inveja chega quando tem um sentimento negativo, que é o sentimento, na verdade, ressentimento. Porque algo vai bem com os outros e não está bem comigo. Seja o casamento. Quantas pessoas cobiçam o seu casamento? Por quê? Porque o traste que eu tenho lá em casa não presta. Mas você está focando no traste dos outros. Você tirou o foco da sua relação e está com foco nos outros. Inveja. Inveja. Porque ao invés de você ter um paradigma seu, que Deus é a fonte, o seu casamento, você está sempre querendo desfazer do que tem e querendo colocar o foco naquilo que é dos outros. Inveja. Vamos nós, vou puxar. Segunda coisa que a inveja tem, ela inverte a ordem bíblica. Olha que texto lindo lá de Romanos capítulo 12, versículo 15. Todos nós conhecemos. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Olha o que a inveja faz. Ela inverte o ponto bíblico. Chore com os que se alegram e se alegram com os que choram. Eu já disse aqui o seguinte, que a maioria das pessoas, a maioria delas, tem grande dificuldade em se alegrar com os que se alegram. Mas é muito difícil. Quem se alegra, quem está se alegrando está por cima. Quem está chorando é muito moleza. Você está chorando, você acabando de chorar, está ferido, eu bato no ombro e ainda digo assim às vezes: tenha fé em Deus. É fé em Deus, irmão. É fé em Deus. A irmã não crê não. A irmã chorando lá, nada deu certo. Vá dizer para um bichão que é próspero, parece que o que o homem pisa vira ouro. Você olha assim e diz: vira ouro. E aí você vai dizer para ele: tenha fé em Deus? A maioria de nós não sabemos nos alegrar com os que se alegram. Conheço pessoas que quando alguém faz um concurso e o resultado sai e ele não passou, você vê na cara da pessoa. Quando eu fiz o meu primeiro e único concurso, eu me lembro, eu estava torcendo para uma pessoa que fez comigo. Eram 5 inscritos, doutores da UFMG, Minas Gerais, doutor não sei de onde. Eu sinceramente pensei, eu não vou passar. Mas se eu passar, mesmo que não seja em primeiro, eu já estou satisfeito. Fica aí na lista de espera. E eu me lembro que na primeira fase caiu, só ficamos 2. Eram 2 vagas, pronto. Eu estou dentro, ele está dentro. Eu digo, não estou mais preocupado. Agora aqui é só na prova didática. Fiquei super alegre, tanto que quando saiu o sorteio, ele disse: rapaz, eu não estudei sobre esse assunto, eu estou frito, eu não tenho nada. Eu digo: está aqui meu material, vai estudar. Quando eu entrei lá, eu fui sorteado no mesmo assunto que eu dei o material para ele. Saí correndo lá na porta atrás daquele homem desesperado. Disse: cadê que eu dei meu material para ele? Eu dei meu material, você viu? A Adriana estava na porta. Ele saiu, eu digo: eita. Então Deus tem alguma coisa para me ensinar. Vamos lá, vamos nós. Você acredita que quando saiu o resultado, ele mal falou comigo, ele não me parabenizou, ele perdeu na prova didática, eu passei, e eu estava torcendo para ele, mas eu vi que ele não ficou alegre com o fato de eu ter passado. Ele estava triste com o fato dele, mas ele ficou mais triste porque eu passei e ele não. Isso é péssimo. Algum tempo depois, ele foi fazer outro concurso. Eu estava na banca do concurso. Ele me ligou. Um ano depois: você não pode me ligar. Isso é um crime. Você sabe que eu sou membro da banca. Não, porque você é um cara legal, não sei o quê. Eu digo: agora eu sou? Agora eu sou legal? Você não pode me ligar, rapaz. Eu queria saber o critério. Eu digo: você não pode saber. Tem um barema. Tem um barema, você não pode. Não, eu estou assim. Eu digo: não pode. Isso aqui que você está fazendo, eu não posso coadunar com isso.
Em outras palavras, gente, eu estou contando isso para mostrar o seguinte: é muito difícil se alegrar com quem se alegra. Chorar com os que choram, você está sempre superior. Agora, nós da Igreja de Cristo, nós precisamos aprender esse dom perdido que é ter satisfação no sucesso dos irmãos. Quanto mais próspero o meu irmão é melhor para mim, é melhor para a igreja, é mais oportunidade. Quanto mais próspero nós formos, é melhor para nós como um todo. Nós precisamos de pessoas prósperas com a relação com a fonte da prosperidade. Precisamos de pessoas prósperas para poder nos ajudar. Estou terminando. Então, essa inversão do princípio bíblico, chorar com os que choram, o invejoso não sabe fazer isso. Ele chora com os que choram porque é o H dele. Mas na hora que a pessoa cresce, aí ele mostra a cara dele. E muitos vão lhe odiar por causa da sua prosperidade. Sem nenhuma razão, você não entende, mas vão ter raiva de você. E cada vez mais vai aumentando. Quanto mais próspero, eles vão sempre botar a desculpa de que foi você que mudou. Não se preocupe. Não foi você que mudou. São eles que não sabem lidar com a prosperidade do irmão. Então, se você começar a ter sucesso na sua vida, a crescer na sua vida, não se preocupe se alguém disser, se você souber que alguém está dizendo: rapaz, fulano de tal era uma pessoa tão simples, agora só quer ser. Se preocupe não. Quando alguém vem me comentar isso: pastor, fulano agora mal fala com a gente. Eu digo: não é não, o problema é seu. Eu tenho certeza que ele é a mesma pessoa. Você que não sabe se alegrar com aquela pessoa, já fica com medo até de falar. Que a pessoa passa, olha, não fala, e você já começa a transferir para os outros o seu probleminha, o seu ressentimento. Então tome muito cuidado com isso. Vai estar assim, ó. Infelizmente, está assim de gente que vai te odiar quando você começar a conquistar alguma coisa. Muitas pessoas prósperas, elas saem do lugar que estão porque a maioria dos irmãos não sabe conviver com alguém próspero. Não sabem. Para de falar e acha que é a pessoa, mas não é. É a sua inveja, o seu ressentimento. Vamos aprender isso aqui. Em seu cerne, então, a inveja, ela é o incansável pecado da raiva e da infelicidade com os presentezinhos que Deus tem dado a outro e não tem dado a você. Ponto final. Isso é inveja. Mas a inveja não está só. Eu não podia encerrar hoje aqui sem trabalhar os parentes da inveja. A inveja, no fundo, é a incredulidade. E tem 3 parentes que andam com ela. Vou terminar. O primeiro parente da inveja é a idolatria. O segundo parente da inveja é a ingratidão. E o terceiro parente da inveja é o orgulho. É a idolatria por quê? Porque a idolatria tende a tirar os olhos de Deus, o nosso benfeitor, e colocar os olhinhos no sucesso das outras pessoas. Tire o seu olho do sucesso das outras pessoas. Tire o seu olho. Não procure colocar esses paradigmas para você guiar. Os seus olhos precisam estar voltados para Deus. Entenda bem, não coloque o sucesso de outros como aquilo que te dá satisfação. Por favor. É idolatria. Sempre está olhando para os outros. Sempre está olhando o que a pessoa tem. Sempre está olhando o que ela come. Sempre está olhando o carro que ela dirige. Sempre você está... Isso é idolatria. Pare com isso. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Tirar os olhos de Deus, deslocar Deus, seja imagético ou não, se projetar em outra coisa, é idolatria. Ponto final. Segunda coisa. Outra parente da inveja, a ingratidão. Olha, sinceramente, viu? A ingratidão, ela é terrível. Por quê? Porque no final das contas, o invejoso não crê que Deus é suficiente para ele. Ele está sempre satisfeito com o que Deus dá. Nunca serve. Tudo que você tem, você não sabe agradecer. Você acha que é pouco, você acha que é deficiente, você acha que é fraco.
Tudo, absolutamente tudo. E você se torna ingrato com a fonte da prosperidade. Ele te dá uma peça, imagina um terno completo. Ele te dá uma gravata e você tira o olho dele e começa a querer já olhar para o terno do outro. Só tem uma gravata. Não, recebe tua gravata, seja grato. É na gratidão que você recebe a outra peça. Então, se você vive insatisfeito com o que Deus tem lhe dado agora, você não está preparado para outras coisas. Ora, bolas, é tão simples. Você quer, mas você não está satisfeito com o que tem. Como é que você vai ter condições de pegar outras coisas? Eu não estou chamando você a um comodismo, não. Eu estou falando de idolatria, porque você desloca a Deus. Eu estou falando de ingratidão, porque você não reconhece nem um pouco que você tem alcançado. E terceiro, o orgulho. Por quê? Porque quando ele vê pessoas prosperando, ele logo pensa: eu sou melhor do que elas. Eu é que era para estar ali. Eu é que era para ter. Aquilo era meu. Eu que tinha condições. Por que fulano e não eu? Isso desencadeia você para uma série de problemas. Deixa eu aplicar, que eu tenho muito mais coisa para falar sobre prosperidade. Mas eu exagerei hoje de novo. Não consigo. Estou cansado e não dou mais. A minha idade, já estou descendo a ladeira. Uns gritos desses aqui que eu me empolgo. Já dói até a alma. Vamos nós para a aplicação. Deus terá sempre um propósito maior na sua prosperidade. Ora, se você começar a prosperar, saiba disso. Você não é um fim em si. Se você começar a prosperar, tira os olhos de si e comece a perguntar: qual é o propósito maior que Deus está planejando para a minha vida? Não para olhar: tô cheio aqui, eu estou bem, faz tempo que eu não sei o que é dificuldade financeira. E é a realidade de poucos. Mas se começar a prosperar, saiba disso, Deus sempre tem um propósito maior, confie nele. Por quê? Porque olha como Deus atua. Eles tentaram se livrar do sonhador, e ao se livrar dele, eles realizaram seus sonhos. Mesmo que alguém queira atrapalhar, não tenha medo não. Olha, não vou contar nada para ninguém não, porque eu vou deixar escondido, porque se eu contar, vai atrapalhar. Atrapalha não. Se você não quiser contar, é por opção. Mas não me venha com a sua superstição de achar que se contar vai atrapalhar, porque nem é você que é a fonte, e nem são eles os destruidores que comandam. Quem comanda é Deus, e Ele tem sempre um propósito maior quando Ele quer nos fazer prósperos. Amém? Segunda aplicação. Se for para viver para Deus, seja na adversidade ou na prosperidade, deve ser feito pelo poder de Deus na minha, na sua vida. Ou na aflição ou na prosperidade. Se é para viver para Ele, tem que ser no poder dele. Não adianta manobra, não adianta subterfúgios. Não tem jeito. Confie no Senhor. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida. Terceira aplicação. O caminho da prosperidade cristã parece sempre trilhar o caminho da aflição. Quer ser próspero? Vai suar um pouquinho. Então tenha paciência. Tenha paciência. Eu faço voto da prosperidade de cada um de vocês aqui. Faço voto do sucesso de cada um de vocês aqui. Mas é necessário saber como foi que José chegou lá. Paz, o cara tinha uma túnica lá de manga e de repente não tinha mais nada. Os irmãos narram, os irmãos de José, eles narram lá no 42, versículo 21, que na hora que tiraram ele da cisterna e venderam a ele, diz o texto, nós vimos a angústia da alma do rapaz. Imagina o desespero daquele rapaz de 17 anos.
ele não tinha a mínima ideia do que Deus tinha na vida dele. Você não tem a mínima ideia, mas em nenhum momento você vai ver um José desesperado. Mas os irmãos dele disseram, nos olhos dele nós vimos a angústia da alma. Nós lemos que a alma dele estava angustiada. Mas era sempre assim. A aflição lá embaixo, a prosperidade chegava. A aflição, a prosperidade, até que ele decolou. Tenha paciência, meu amigo. Você não consegue uma venda miraculosa assim da noite para o dia, não. Você tem que gastar, você tem que planejar, você tem que ligar, você tem que fazer todo um apanhado, você tem todo um planejamento envolvido. Você quer resolver um problema tecnológico? Você não vai resolver botando por osmose, ou botar a cabeça no travesseiro e vou acordar, não. Você tem que ralar. Você tem que pegar uma hérnia de disco, se for necessário. Tem que ter um ombro aleijado. Tem que ser corcundo, se for necessário. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não pense que prosperidade fácil é na vida do ímpio. Na vida do crente, prosperidade parece que vem sempre acompanhado de tapa. Que é para a gente ficar bem no ponto. É igual massa de pão, né? Vai batendo, vai batendo para ver se enche. Parece que Deus faz isso, porque Ele precisa forjar o nosso caráter. Então, o alvo maior será sempre para ajudar os outros. Nunca pense na sua prosperidade como algo que é um fim em si. Eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero comprar um jato, que eu quero isso, que eu quero tudo voltado para você. Não. À medida que a prosperidade vai chegando na sua porta, comece já a pensar: quem é que eu ajudo esse mês? Quem são os missionários que estão no campo que eu posso distribuir o que Deus tem me dado? Quem são as pessoas que eu posso ajudar, que precisam de mim? Essa é a prosperidade bíblica. Nunca, quando o dinheiro chega na nossa conta, a gente está pensando: primeira coisa, o que é que eu vou comprar hoje? O que é que eu vou comprar para mim? Não. Quem são os soldados que estão no campo de batalha? O que é que o reino está precisando que eu possa trazer uma contribuição? Esse é o caminho. E por último, foi em razão do seu caráter, vou sempre bater na tecla, que o poder passou para as mãos de José, mas foi a obra de Deus em sua vida que ele teve caráter. Sempre o caráter é obra de Deus, e o caráter nunca vem acompanhado de fraqueza. Ele é forte na aflição, ele é forte na prosperidade, porque ele sabe quem é a fonte de toda a sua vida. Por hoje é só. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, tem muitas pessoas aqui que talvez ainda tenham a mente fechada para esse assunto. Pedimos que o Senhor abra os horizontes dessas pessoas e eu mesmo faço o voto da prosperidade deles. Assim como é próspera a alma de muitos aqui, transforma isso em riqueza do Teu reino, em força da Tua igreja, na exaltação do Teu nome. Que o nosso relacionamento contigo seja primordial nas nossas buscas pela prosperidade sadia. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém.